Shirlene, eu queria te agradecer por aceitar fazer essa entrevista com a gente, pelo nosso grupo. Vou fazer algumas perguntas para você. Gostaríamos de saber o que te motivou a atuar no segmento da psicologia. Quando eu tinha por volta de 12 anos, eu comecei a ler sobre Piaget na biblioteca da faculdade, do colégio. Eu me encantei. A bibliotecária, ela era estudante de psicologia e ela começou a me indicar alguns livros por algumas perguntas que eu tinha para ela e ela não conseguia responder. E aí foi onde eu conheci a psicologia, de um jeito diferente, porque eu já tinha feito terapia. E aí eu achei uma área de estudo científico que responder muitas perguntas e trazer ferramentas para as pessoas. Por isso que eu escolhi a psicologia. De forma breve, como você descreveria o processo de avaliação psicológica e o seu objetivo? Muitas vezes, quando eu dou supervisão, me perguntam se qualquer psicólogo pode fazer avaliação psicológica ou somente quem tem a especialização em avaliação psicológica. Faz parte da psicologia clínica a avaliação psicológica, para que eu identifique se aquela pessoa que está na minha frente, ela tem um diagnóstico ou não. Como eu sou da terapia cognitivo-comportamental, a gente trabalha umas ferramentas específicas para cada tipo de diagnóstico. Se eu tenho ansiedade, depressão, se eu tenho TDAH, ferramentas que eu consigo lançar a mão para ajudar aquele paciente. Todo mundo tem que fazer avaliação psicológica, todos os psicólogos têm que fazer avaliação, independente da abordagem, porque ele tem que saber o que ele vai fazer com aquela pessoa, né? Mas na TCC isso é muito presente. Dentro da avaliação psicológica que a gente faz no consultório, a gente tem que avaliar qual a queixa que o paciente tem. O que ele está trazendo de queixa? Qual é o problema que ele tem? E se isso de fato está dentro de um diagnóstico ou não. Porque não necessariamente precisa de um diagnóstico para fazer terapia. Nós estamos iniciando o nosso processo de graduação e conversando com os nossos colegas, a gente identificou que há dúvidas sobre a diferenciação de avaliação psicológica e testagem psicológica. Você poderia dizer pra gente? Todo psicólogo clínico faz avaliação psicológica, podendo usar testes ou não. O teste ele vai complementar a minha avaliação psicológica, porque dentro dela tá a anamnese, tá a observação clínica, observação no ambiente do paciente, por exemplo, se eu tenho um paciente com queixas escolares, eu costumo observar esse paciente no ambiente escolar antes mesmo de conhecer o paciente. Sério? Sim, para que ele não mude o comportamento dele porque eu estou lá. Entende? Então eu faço essa visita no colégio antes de receber o paciente aqui. Se eu tenho uma queixa que me faça ter essa necessidade, né? Não é para qualquer paciente, não é todo paciente. Sim. A testagem, ela ocorre quando necessária. Agora, se a gente precisa de um laudo de um TDAH, aí a gente precisa de testes específicos, porque a gente tem áreas do cérebro que a gente precisa avaliar. Então, geralmente a gente pede testagem, uma testagem eu sempre indico para uma avaliação neuropsicológica, para que a gente, junto com a psicologia clínica, junto com a neuro, consiga fechar de forma mais concreta esse diagnóstico. É legal você citar da neuro, porque a gente também tem no primeiro semestre, né? Que é muito importante, porque aí vocês conseguem fazer muitos links na hora de entender muita coisa. Além dos testes, quais técnicas você também utiliza? Não tem como fazer uma avaliação psicológica sem uma excelente anamnese. O coração de uma avaliação psicológica é a anamnese. Só que tem uma coisa que vem antes da anamnese, que é uma das coisas mais importantes no processo terapêutico. A vinculação. Seja a vinculação com a família, eu atendo crianças e adolescentes, então eu me vinculo com essa família. Sem vinculação, não existe nenhuma técnica, não existe absolutamente nada que vai fazer efeito. Se essa pessoa não entende o porquê que você está fazendo aquilo, se ela não entende o que está por trás daquilo, ela responde... Para você, quais os principais cuidados a serem seguidos na elaboração de um relatório, um laudo psicológico? É que tudo vai depender do motivo que você vai produzir esse documento. Tem um manual do CFP que apresenta pra gente todos os documentos psicológicos. O porquê que a gente usa, para que serve, a estrutura do que deve ter, que isso facilita muito a vida da gente, porque a gente não lembra de tudo. Então não queiram lembrar de tudo. Tem um manual para isso. Eu tenho muitos livros aqui, como tu pode ver. E anotações sobre o caderno da faculdade em si também, né? Sim, muitas anotações que eu tenho nos livros da faculdade, muitos cadernos de anotação, mas eu não preciso saber exatamente o que está no livro, mas eu tenho que saber onde procurar essa informação. Sim. Aí sim a gente tem uma chavezinha que vira, sabe?
Então, produzir um laudo e um relatório, ele tem que ser o mais fidedigno ao que você identificou de fato. E não só porque você vai botar aquele negocinho daquele jeito, porque vai ficar mais bonito, porque vai estar de acordo com uma hipótese diagnóstica que você tem. Não, se não tem dado para isso, não tem por que colocar ali. Então, sendo mais ético dentro da produção do teu documento, é o caminho certo. Quais são os construtos psicológicos que geralmente você mais avalia atualmente? Os construtos psicológicos é o que a gente transformou que a psicologia, para se transformar em ciência, ela teve que pegar o que ela estuda e transformar em algo palpável para a gente poder dizer que é um construto dentro de uma ciência. Hoje, o que a gente mais estuda aqui no consultório, que eu mais avalio, é sintomas relacionados à ansiedade, TDAH, manejo de comportamento disfuncional, porque como eu faço muita orientação parental, manejo de comportamento faz parte. Eu não atendo TOD aqui, mas o paciente, mas eu atendo a família de paciente com TOD na orientação. Então, transtorno de humor, TDAH e a orientação parental, que são as questões relacionadas à educação, são o que eu realmente mais atendo aqui no consultório. Há alguma demanda que seja mais frequente em relação ao processo de avaliação com essas crianças? TDAH, altíssimo. E eu refuto muito o diagnóstico de TDAH. Sabemos que todo o processo até o psicodiagnóstico acontece com a participação dos pais ou das figuras responsáveis pela criança, principalmente pela questão de ter uma pessoa menor de idade. Nesse contexto, além de responsabilidade legal, há uma importância no papel da família durante o processo? Eu, Shirlene, pela psicologia baseada em evidências, eu não atendo nenhuma criança ou adolescente sem fazer orientação parental. Tá? Nenhuma. Porque os pais, eles são coterapeutas desse processo. Eu preciso treiná-los para manejo de comportamento, porque senão o resultado que a gente vai colher, ele não será o mesmo dentro da psicologia que eu aplico, que eu pratico, que é a psicologia baseada em evidências. Sim. Senão, é onde eu tenho mais respaldo, eu me sinto mais segura para poder fazer o meu trabalho. Estamos nos encaminhando por fim. Sendo assim, a gente gostaria de saber, para você, quais são os maiores desafios de atuar na avaliação psicológica? Uma coisa que a gente tem que entender, que a gente vai levar, depois que a gente se forma, em média, 5 anos para construir raciocínio clínico. Quer conseguir? Eu lembro, como se fosse ontem, dos meus primeiros pacientes fora da clínica escola. Que eu olhava e atendia e dizia, meu Deus, isso aqui quer dizer o quê? Eu vou ter que estudar todo o DSM para tentar identificar esse sintoma, porque os sintomas se repetem ao longo do DSM. Um sintoma pode estar dentro de vários diagnósticos. O que é isso? Sim, a gente vai aprendendo DSM, a gente vai ficar tipo, meu Deus. Isso, vão se identificar com muitos sintomas do DSM e tá tudo bem. Esse é o normal, porque para de fato ter um transtorno, a gente precisa de prejuízo, intensidade e frequência. Se a gente não tem isso, não é um transtorno. Né? Então, o DSM ele é claro. Agora, depois que vocês se formarem, vocês vão penar um pouquinho, que é normal, para construir raciocínio clínico, que é conseguir fazer essa ligação mais rápida. Poxa, mas esse sintoma está de acordo com esse sintoma, isso que essa família está me apresentando, isso é do marco de desenvolvimento, isso é uma resposta da criança, uma resposta comportamental de algum evento que está acontecendo em alguma área da vida dela, né? Da onde vem isso? Esse sintoma é o quê? Ele é melhor respondido pelo quê? Pelo diagnóstico, como um diagnóstico, ou como uma resposta ambiental a alguma coisa, ou por alguma fase do desenvolvimento que essa criança está passando e que isso é comum. Isso leva um tempinho. Então, quer antecipar esse tempinho de média de 5 anos de prática clínica aqui? Faça muita supervisão depois que se formar. Quanto mais supervisão você fizer, quanto mais grupos de discussão de casos você fizer, dentro da abordagem que escolher, é óbvio, né? Você mais rápido vai construir esse raciocínio clínico, mais fácil ele vai vir. Né? E estudar bastante a área que tu vai querer atender. Sou psicóloga clínica, quero ser psicóloga clínica, quero atender adulto. Então tá, tu vai estudar essa fase do desenvolvimento, vai pegar para entender o impacto das fases anteriores, porque é um adulto, né? Mas tu não vai precisar focar absurdamente naquilo, mas tu vai trabalhar as questões e as demandas vindas dessa faixa de desenvolvimento que você escolheu estudar e se aprofundar.
Sim. Vou estudar infância e adolescência. Cara, você vai beber tudo que tem sobre infância e adolescência. Né? Para isso que a gente tem tantas formações, tantos cursos sobre esse assunto. Hoje aqui no Brasil a gente está tendo a primeira formação em intervenção precoce, que é uma super novidade na minha época de faculdade. Quando a gente falava nisso, eu achava que era todo mundo torcia o nariz. Hoje não, hoje tá aí, é real. Uma coisa é certa, nunca vamos parar de estudar. Para finalizarmos, a gente é em maioria estudantes do primeiro semestre de psicologia. O que você diria para eles que se interessaram pela avaliação psicológica? Como eu disse, avaliação psicológica, qualquer psicólogo clínico vai fazer. Agora, se você quer fazer uma especialização em avaliação psicológica, que aí a gente vai utilizar instrumentos, estratégia e instrumentos específicos da avaliação psicológica, que se você me pedir para usar, aplicar teste esse, teste aquele, eu não sei nada. Eu odiava essa disciplina na faculdade, inclusive. Tinha uma das melhores, mas eu odiava a disciplina porque eu acho muito cansativo. Tanto que a maioria dos meus pacientes eu encaminho para fazer avaliação psicológica, avaliação neuropsicológica, hoje é o que eu mais uso, avaliação neuropsicológica. A avaliação psicológica que tem que ter um teste, geralmente é quando a escola precisa, exige esse documento. Porque nós, psicólogos, qualquer um pode fazer avaliação psicológica. Mas para usar determinados instrumentos, aí é mais correto a gente usar um profissional que tenha a especialização em avaliação psicológica para usar aqueles instrumentos que ele estudou aquilo, né? Não é só comprar um teste e aplicar. Não é tão simples assim. Na hora que vocês fizerem a disciplina de avaliação psicológica, vocês vão ver como é legal. Shirley, obrigada pela entrevista. Eu vou editar, vai ficar Tudo bem, ótimo. Edita, não deixa eu falar besteira.